Glória a Deus. Aleluia. Fique sobre seus pés, por favor. Abra sua Bíblia em Colossenses, capítulo 2, ou capítulo 1, Colossenses capítulo 1, versículo 9. Colossenses capítulo 1, a partir do verso 9. Está escrito: por esta razão nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. E oramos para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo. E a igreja repete comigo: frutificando em toda boa obra. Amém. E crescendo no conhecimento de Deus, corroborados com toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade com alegria, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Ele nos tirou do poder das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Coloque a altura do seu coração. Espírito Santo, a minha oração é para que o Senhor venha abrir o coração dos teus filhos, para que eles possam ouvir a tua palavra e receber ela de bom grado. Assim eu quero orar, abençoar, declarar todo pensamento e sentimento cativo, a tua presença, toda seta do inimigo, caia por terra agora, na autoridade que há no nome do Senhor Jesus. Assim eu oro e te abençoo, em o nome de Jesus. Aqueles que creem digam amém. Podem se assentar no nome de Jesus. O tema da mensagem de hoje é frutificando em toda boa obra. Amém? Repete comigo: frutificando em toda boa obra. Amados, talvez você diz assim: tudo que eu faço está errado, tudo que eu faço não está dando certo. Mas eu quero dizer uma coisa para você: é possível frutificar em toda boa obra. É possível viver uma vida frutífera. É possível viver uma vida de vitória. É possível. Você precisa entender que se tudo está dando errado na sua vida, é porque tem alguma coisa errada na sua vida. Quem concorda comigo, diga amém. É necessário entender isso. A nossa vida é só vitória? Não é. Mas só derrota também não pode ser. Você concorda comigo? Enfrentamos dias maus, enfrentamos dias ruins, enfrentamos dias de aflições. Agora, irmãos, aceitar viver uma vida diária de derrota é contra o que a Bíblia diz, porque nós acabamos de ler o apóstolo Paulo orando pela igreja dos Colossos, para que eles vivessem uma vida frutífera em toda boa obra. E a Bíblia nos dá referência de que isso é possível, viver uma vida frutífera, uma vida abençoada. A Bíblia nos revela isso. Olha o que está escrito lá em Deuteronômio capítulo 28, a partir do versículo 1, que se nós ouvirmos atentamente todos os mandamentos e estatutos do Senhor e os guardar, o Senhor nos exaltará sobre todas as nações da terra. Seremos abençoados na cidade e abençoados no campo. Então você pode estar na roça, na cidade, no Brasil, na Inglaterra, em Londres, aonde você estiver. Você vai ser abençoado na cidade e no campo. A Bíblia diz que você será abençoado na entrada e você vai ser abençoado na saída. A Bíblia diz que você não vai ter que correr atrás da bênção. A Bíblia fala que a bênção do Senhor, ela virá sobre ti
e ela te alcançará. A Bíblia fala que aonde você colocar as suas mãos, você vai prosperar. A Bíblia fala que você não vai ser cauda, mas você vai ser cabeça. E a Bíblia fala, irmãos, a Bíblia fala que os inimigos que se levantarem contra nós, por um caminho se levantarão, mas por 7 caminhos fugirão de diante da nossa presença, confundidos e envergonhados. Então é possível viver uma vida frutífera. É possível viver uma vida de vitória. É possível viver uma vida de prosperidade. É possível viver uma vida de paz. É possível viver uma vida de alegria. É possível viver uma vida de realizações. A Bíblia fala que você não vai ter que correr atrás da bênção. A Bíblia fala que a bênção vai vir sobre ti e ela vai te alcançar. Na cidade ou no campo, aonde você estiver, você vai ser abençoado. Irmãos, crente não depende do lugar, porque crente aonde ele chega, a bênção do Senhor vai alcançar a vida dele. Crente não precisa mudar de cidade para ganhar dinheiro. Crente não precisa mudar de país para ganhar dinheiro. Crente não precisa de... Não, irmãos, a Bíblia fala que a bênção do Senhor, ela vai nos alcançar aonde nós estivermos. Eu me lembro que quando eu mudei aqui para Rio Preto, um rapaz que trabalhava junto comigo na oficina, falou comigo que ia mudar para São Paulo para trabalhar. E me perguntou o que eu achava a respeito disso. Falei, rapaz, você está numa cidade que mana leite e mel, uma terra tão abençoada como essa, e a Bíblia fala que o Senhor vai nos abençoar na terra que nos dá. Deus falou isso para Isaac. Eu vou te abençoar na terra que eu te dei, Isaac. Então, irmãos, é possível viver uma vida frutífera na cidade de São José do Rio Preto. Quem crê nisso, diga amém. Porque nós vivemos e moramos em uma cidade abençoada. É possível viver uma vida frutífera na igreja Casa de Oração para Todas as Nações. Quem crê, diga amém. Porque nós somos uma igreja abençoada. Quem crê nisso, diga amém. Eu vou te dar uma outra referência. O que a Bíblia diz? Bem-aventurado é aquele que tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Ele será como uma árvore plantada junto aos ribeiros de águas. Suas folhas não murcharão e não cairão. Tudo aquilo que fizer vai prosperar e vai produzir o seu fruto na estação própria. Vai produzir o seu fruto na estação própria. Tudo que fizer vai prosperar. As folhas não irão murchar e elas não irão cair. É possível viver uma vida frutífera na presença do Senhor. Não aceite viver uma vida de fracasso. Não aceite viver uma vida de derrota, porque Deus tem o melhor. Aprendemos domingo passado. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quem aqui ama a Deus, diga amém. Quem aqui ama a Deus, diga amém. Então Deus tem o melhor para a sua vida, e é possível você viver uma vida frutífera. Depois que eu aceitei a Jesus como Salvador da minha vida, aonde eu coloco as plantas dos meus pés, eu sou abençoado. Por quê, pastor? Porque a bênção do Senhor, como é que ela anda atrás de mim, irmãos? Ela me segue. Aleluia. Então, se eu for para lá, a bênção me segue. Se eu vier para cá, a bênção me segue. Se eu for para lá, a bênção... Vocês compreenderam? É possível viver uma vida frutífera na presença do Senhor. Agora, a Bíblia fala que aquele que não obedece à palavra é maldito e vive como um arbusto solitário no meio do deserto. Jeremias capítulo 17. Aquele que obedece, meu querido, no meio do deserto vai ser abençoado. Aquele que obedece é como uma árvore plantada junto aos ribeiros de águas. Mas aquele que desobedece à palavra de Deus, ele vive como um arbusto solitário no meio do deserto. Tudo que faz não frutifica.
tudo que faz não vai para frente, tudo que faz não prospera, tudo que faz dá errado. Por quê? Porque é desobediente à palavra de Deus. É desobediente. Aí fica vivendo triste, revoltado, amargurado, culpando Deus pelos seus problemas. Obedece à palavra de Deus, ame a Deus com todas as forças do seu coração, e você vai ser como uma árvore plantada junto aos ribeiros de águas. Quem recebe, diga amém. Essa você pode receber, irmãos, é a palavra de Deus. Quem recebe, diga amém. A bênção do Senhor virá sobre a sua vida e vai te alcançar. Quem crê nisso, diga amém. Agora, quem não obedece é como um arbusto solitário no meio do deserto. Você pode levar o cara para Nova York, não vai dar certo. Você pode levar o cara para Sydney, na Austrália, não vai dar certo. Porque o que faz a diferença na nossa vida é a obediência à palavra de Deus. Estávamos batendo a laje do irmão Celinho ontem, e ele falou que tinha um pedreiro lá, batendo a laje dele, e o pedreiro começou a falar mal da igreja. A igreja é ruim, a igreja é isso, a igreja é aquilo, a igreja é isso, a igreja é... Eu saí da igreja, eu parei de ir na igreja, eu parei. O Celinho virou para o cara e falou assim: rapaz, eu posso te falar uma coisa, sinceramente? O cara falou: pode. Você não é crente não, rapaz, você não se converteu. Sabe o que o cara fez? Juntou as ferramentas e falou assim: ah é? Então termina o serviço, você e seus filhos, eu estou indo embora. Foi embora. Quem aqui crê que Deus é poderoso para te abençoar, diga glória a Deus. Quem aqui crê que você pode viver uma vida frutífera para a glória de Deus, diga amém. Colossenses capítulo 1, versículo 9, continua lendo comigo. Primeiro ponto: por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar e de pedir que sejais cheios do pleno conhecimento da sua vontade. Repete assim comigo: se eu quero ser frutífero, eu preciso conhecer a vontade de Deus. Quem aqui quer ser frutífero, diga amém. Você precisa conhecer a vontade de Deus. Provérbios 16:1 está escrito o que, irmãos? Ao homem pertencem os planos do coração, mas a resposta certa procede da boca do Senhor. Como que você quer viver uma vida frutífera vivendo fora da vontade do Senhor? Não tem jeito. Então o apóstolo Paulo está orando para que a igreja fosse cheia do conhecimento da vontade de Deus para com a vida deles. E muitas das vezes, amados, nós não estamos preocupados em conhecer qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Nós queremos que Deus realize a nossa vontade, mas não estamos preocupados em conhecer qual é a vontade de Deus. Mas você precisa entender que para viver uma vida frutífera na presença de Deus, você precisa conhecer qual é a vontade dEle. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E talvez você está querendo simplesmente que Deus assine os seus projetos. Deus está aqui, eu quero que o Senhor faça assim, 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 assim. E está aqui o meu projeto, quero que o Senhor assine aqui para mim e me abençoe. Não, irmãos, não é assim. Ao homem pertence os planos do coração, mas a resposta certa, ela procede da boca do Senhor. Pastor, mas como que eu vou conhecer a vontade do Senhor? Orando, buscando, tendo intimidade com Deus. Hoje o presbítero Claudinei disse aqui, depois do culto de oração, nós temos um hábito de orar e só pedir, mas nós nunca paramos para ouvir Deus falar conosco aquilo que Ele quer da nossa vida. Então quando nós dobramos o nosso joelho, nós começamos: Deus me dá, Deus abençoa, abençoa, minha casa, minha família, meu plano, meu projeto, meu dinheiro, meu casamento. Irmãos, mas nós nunca paramos para ouvir Deus. E o apóstolo Paulo está falando, orando, para que a igreja fosse cheia do conhecimento da vontade de Deus. Você já perguntou a Deus por que as coisas estão dando errado na sua vida? Já perguntou de verdade: Deus, por que tudo dá errado na minha vida? Mas pergunte disposto
a ouvir Deus falar com você, porque com certeza não vai vir coisa boa. Pergunte disposto a ouvir Deus falar com você, porque se tudo está dando errado na sua vida, é porque está tudo errado na sua vida. Repito, passar por provações é normal, todos nós passamos, mas viver uma vida, irmãos, que tudo dá errado, não pode estar certo. Pastor, mas foi assim com Jó. Eu acho que Deus não permite o diabo provar os crentes no dia de hoje como provou a Jó, não. Porque se Deus permitir, irmãos, Deus vai perder os crentes tudo. Se Deus permitir o diabo provar os crentes de hoje como provou o Jó, nós não aceitamos perder 50 real. Imagina chegar um mensageiro para você e falar, todos os seus filhos morreram. Imagine chegar um mensageiro para você e falar, olha, todas as suas economias, reservas, casa, carro, você perdeu tudo. Você vai amaldiçoar o seu Deus o resto da sua vida. Então imagino eu que Deus, nos dias de hoje, com a igreja de hoje, Ele não permite o diabo provar pessoas como provou Jó, porque a igreja não tem estrutura para isso. Se a gente faz um negócio dar errado, a gente fica bravo. Se a gente perde dinheiro, a gente fica bravo. Imagine você perder a sua família inteira de uma única vez. Então eu quero te fazer um convite. Coloque um propósito de oração a partir de hoje. Fale com Deus, Deus, porque tudo está dando errado na minha vida. E peça a Deus para falar com você. E comece a ouvir Deus falando com você. Porque o apóstolo Paulo orava para que a igreja conhecesse a vontade de Deus para com a vida dela. Eu já disse várias vezes para os irmãos, eu aprendi a ouvir Deus falar ao meu coração. Eu ouvi a voz de Deus audível 2 ou 3 vezes em toda a minha vida. Deus fala comigo no meu íntimo, no meu coração. Ele começa a ministrar, Ele começa a me inquietar, Ele começa a trazer convicções e certezas no meu coração. Mas uma coisa é certa, se eu quero ter uma vida frutífera, eu preciso conhecer qual é a vontade de Deus para a minha vida. Não dá para querer viver uma vida frutífera fora da vontade de Deus. E o primeiro desafio para a vida da igreja nesta noite, pare de pedir um pouco para Deus. Pare de reclamar e murmurar um pouco e comece a perguntar para Deus, por que está dando tudo errado na minha vida? Ou talvez não é tudo, é uma área da sua vida. Então comece a perguntar a Deus, por que não flui aqui nessa área? O que está acontecendo? Quem aqui crê que o Espírito de Deus vai falar com você, diga amém. Quem aqui quer viver uma vida frutífera, diga glória a Deus. Repete comigo, é necessário conhecer a vontade de Deus. Porque fora da vontade de Deus não existe vida frutífera. Vai viver como um arbusto solitário no meio do deserto. Todos nós sabemos, arbusto não produz frutos, só tem espinhos. E eu quero ser uma árvore frutífera junto aos ribeiros de águas. Quem quer, diga amém. Quem quer, diga amém. Abra sua Bíblia comigo em Efésios 3,19. 2 páginas para trás, ou umas 5 páginas no máximo. Efésios 3,19. Efésios 3, eu vou ler a partir do verso 14. Está escrito assim, irmãos: por causa disso me imponho de joelhos. Agora Paulo está orando pela igreja aos Efésios, perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual toda a família no céu e na terra toma o nome. Oro para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração. E oro para que, estando arraigados e fundamentados em amor, possais perfeitamente compreender com todos os santos, qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Verso 19, olha aqui, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Repete assim comigo: se eu quero conhecer a Deus, primeiro, eu preciso conhecer o amor de Deus. Amém, amados? Quem aqui quer conhecer a plenitude de Deus para a sua vida, diga amém. Plenitude significa o que, irmãos? Totalidade.
E aqui pela igreja aos Efésios, Paulo está orando: eu quero que vocês conheçam o amor de Deus, para que através do amor de Deus, vocês possam conhecer a plenitude de Deus. E quando você conhecer a plenitude de Deus, todas as argumentações contrárias a Deus, elas vão sumir do seu coração. Porque você vai entender que Deus é amor, que Ele te ama e que Ele tem o melhor para a sua vida. Quem entendeu, diga glória a Deus. Quem entendeu, diga glória a Deus. Quando você conhecer a Deus, sabe essas argumentações? Eu acho que Deus não me ama. Sabe estas argumentações? Eu acho que Deus não quer me abençoar. Sabe estas argumentações? Eu acho que Deus ama mais a Maria do que a Betânia. Isso vai acabar da sua vida. Porque quando você conhecer o amor e a plenitude de Deus, você vai ter acesso à vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável. E você vai viver isso no nome de Jesus. A Bíblia fala que Deus não faz acepção de pessoas. Ele é rico para com todos aqueles que invocam o seu nome. Deus não tem preferidos. Deus não tem de olho azul. Ah, aquele ali tem o olho... Não invite isso com Deus, não. Deus não tem preferidos. Agora, Deus tem um compromisso. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Quem aqui quer viver uma vida frutífera, diga amém. Repete comigo: preciso conhecer a vontade de Deus e viver no centro da sua vontade. Quem entendeu, diga glória a Deus. Volta em Colossenses, capítulo 1, verso 9 novamente. Colossenses 1, 9. Por esta razão, como também desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria. Repete comigo: sabedoria, sabedoria, sabedoria. Se eu quero viver uma vida frutífera, eu preciso ter sabedoria. Amém? Eu preciso ter sabedoria. Sabe por quê, meu querido? Porque se você não tem sabedoria, você não sabe aproveitar as oportunidades que Deus te dá. Quem aqui já viu uma pessoa que é cheia de oportunidades, mas que vive desperdiçando todas elas? Levante a mão, por favor. Eu conheço um monte de gente que tem oportunidades, só porque ele não valoriza nenhuma e desperdiça todas elas. Porque falta sabedoria. Se eu quero viver uma vida frutífera, eu preciso conhecer a vontade de Deus, e eu preciso viver em sabedoria. Enquanto eu estava louvando ao Senhor aqui, eu me lembrava de umas mensagens que eu pregava aqui na igreja há muito tempo. Irmãos, eu não desperdiço uma oportunidade de ser abençoado. A oportunidade não passa na minha frente duas vezes. Não passa. Não passa. Eu não desperdiço a oportunidade de ser abençoado. Eu não deixo o cavalo passar arriado na minha frente pela segunda vez de jeito nenhum. Na hora que ele passa, eu grudo na cabeça do arreio e monto em cima. Quem entendeu, diga amém. Irmãos, mas tem gente que está assim. Amados, precisamos ter sabedoria para entender o que Deus está fazendo. Eu me lembro que eu pregava aqui que ao longo de todos os anos da minha vida, e eu posso dizer isso e eu posso afirmar, irmãos, eu nunca dei um passo para trás na minha caminhada com Deus. Eu nunca dei um passo para trás. Eu já posso ter ficado um tempo estagnado, esperando, ouvindo Deus me dar uma nova direção.
me dá um novo discernimento, me dá uma nova ordem, irmãos, mas voltar para trás eu nunca voltei. Sabe por quê, irmãos? Porque o nosso Deus, o que nós aprendemos domingo passado? Nós precisamos aprender a aproveitar as oportunidades. Vou contar para vocês. Missionária Âmara está tomando café com a minha caneca todo dia. Ela levanta a caneca, olha assim, minha esposa maravilhosa, eu te amo, e toma café. Não quebra aquela caneca, meu amor. Você quebra muito copo lá em casa, aquela caneca você não quebra não. Quem entendeu, diga amém. Irmãos, tem gente que dá um passo para frente e 5 para trás. Tem gente, não, agora vai. Dá 2 passos para frente, depois dá 10 para trás. Ô Jesus, tenha misericórdia. Desse jeito aí não há bênção que aguente também, hein? Pode liberar bênção, 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 e não vai chegar a lugar nenhum, irmãos. Não, desse jeito não vai aí. Pode abrir o céu inteiro na vida do camarada que ele consegue desperdiçar tudo. Eu tenho que conhecer a vontade de Deus, mas eu tenho que ter sabedoria. Tem muita gente que quer ser abençoada, irmãos, mas não quer enfrentar a tribulação. Isso faz parte do contexto de vida cristão. A missionária Âmara disse aqui na quarta-feira, você não precisa de ficar assustado quando você enfrentar uma luta não, hein? Jesus já disse, no mundo tereis aflições. Você não tem que se assustar com isso. Ah não, levantou uma luta, eu acho que é para mim parar. Aí vai lá e abandona a bênção e para. Aonde você quer chegar? A lugar nenhum. Ah não, levantou uma aprovação. Ah não, eu acho que eu vou desanimar. Irmãos, a Bíblia já diz que nós vamos enfrentar aflições. Mas a Bíblia diz que é para termos o que, irmãos? Bom ânimo. Repete comigo. Eu preciso de sabedoria para viver uma vida frutífera. Quem entendeu, diga amém. Quem entendeu, diga amém. Colossenses 3,16. Está aí, no mesmo livro. Colossenses 3,16. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda sabedoria, ensinando-vos, aconselhando-vos uns aos outros com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com gratidão em vosso coração. Pastor, aonde que está a sabedoria? Na palavra de Deus. Aonde que está a sabedoria, irmãos? Na palavra de Deus. Olha o que está escrito aí, irmãos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda sabedoria, ensinando-vos. Então, aonde que está a sabedoria para viver uma vida frutífera? Na palavra. E como que a palavra tem que estar no nosso coração? Com abundância. Qual foi a última vez que você leu a Bíblia na sua casa? Entendeu porque você deixou de frutificar? Feliz é o homem que tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Ele será como uma árvore frutífera. A sabedoria de Deus está na palavra, meu amado. A vontade de Deus está na palavra, meu amado. Então, se eu quero viver uma vida frutífera, eu preciso da palavra de Deus, porque a palavra me revela a vontade de Deus, e a palavra me revela a sabedoria de Deus. Só porque nós não queremos ler a Bíblia. Uma vida frutífera depende de sabedoria, e a sabedoria está na palavra. Amém, amados? Crie o hábito de ler a Bíblia todos os dias. O doutor Diogo, dono deste prédio, não é cristão, é um advogado, é cônsul de Portugal na cidade de Rio Preto, um homem inteligentíssimo. Eu perguntei para ele, doutor Diogo, o senhor lê a Bíblia? Sabe qual foi a resposta dele? Pastor, claro que sim. A Bíblia é o livro da sabedoria.
E o que está escrito aqui? Que a palavra habite em vós abundantemente em toda sabedoria. Então, eu não sei, tudo que eu faço não dá certo, mas é a palavra que revela a vontade e é a palavra que revela a sabedoria. A Bíblia fala o que você pode fazer e a Bíblia também fala o que você não pode fazer. A Bíblia fala onde você deve ir, fala onde você não deve ir. Ela te revela a vontade de Deus e ela te revela a sabedoria, meu amado. Mas é necessário usar as armas que você tem nas suas mãos. Amém? Amém? Abra comigo em Provérbios capítulo 12. Provérbios capítulo 12. Versículo 15 e 16. Provérbios 12, versículo 15 e 16. O que está escrito? O caminho do tolo é reto aos seus próprios olhos, mas o que dá ouvidos ao conselho é sábio. Repete comigo: o caminho do tolo é reto aos seus próprios olhos. O caminho do tolo é reto aos seus próprios olhos. Eu sei o que eu faço da minha vida. Pronto. A Bíblia te chama de tolo. O caminho do tolo ou do insensato é reto aos seus próprios olhos, mas o sábio, ele procura conhecer a vontade de Deus. Agora, aquele que não se importa com nada, não, eu vou e pronto, acabou, vai indo até ver onde vai dar. Uma hora você vai cansar e vai falar, não tem jeito mesmo não, acho que eu vou ter que buscar conselho em Deus, vou ter que consultar a Deus, vou ter que ler a Bíblia mesmo, porque até aqui deu tudo errado. Quem entendeu, diga amém. Repete bem forte comigo: o caminho do tolo é reto aos seus próprios olhos, mas o que dá ouvido ao conselho é sábio. Amém? Amém, amados? A palavra te revela a vontade de Deus, a palavra te revela a sabedoria. Mas aquele que não está preocupado com a vontade de Deus e nem com a sabedoria de Deus, a Bíblia chama ele de quê, irmãos? Tolo, insensato. Então eu quero convidar você. Eu tenho dito uma frase aqui este ano: o pior ateu que existe é o ateu que está dentro da igreja. É aquele que diz que crê em Deus, que crê na palavra, mas não obedece. Esse é o pior ateu que existe. Porque o ateu que está lá fora, eu não creio em Deus. Agora eu vou fazer uma pergunta: quem aqui crê em Deus, diga amém. Quem aqui crê na palavra, diga amém. Quem aqui obedece a palavra? Então, pastor, isso aqui eu obedeço, mas isso aqui não. Isso aqui eu acho que está certo, isso aqui eu... Irmão, se um dia eu chegar a uma conclusão que isso aqui está certo e isso aqui está errado, eu rasgo a minha Bíblia e paro de pregar. Porque se eu for escolher o que está certo e errado na minha Bíblia, irmãos, para mim não serve. Ou a Bíblia é a Bíblia ou não é. Ou é a palavra. No dia que eu tiver que falar, não, isso aqui eu concordo, mas isso aqui eu não concordo, eu paro de pregar o Evangelho. Porque eu não posso escolher aquilo que eu creio dentro da Bíblia. Eu não posso escolher aquilo que eu quero obedecer dentro da Bíblia. Amém, amados? Eu não posso ficar, não, isso aqui eu acredito, isso aqui eu não acredito, isso aqui eu quero. Não, meu querido, para com isso. Para com isso. O caminho do tolo é reto aos seus próprios olhos, mas aquele que é sábio, ele ouve o conselho, ele busca conselho. E não existe um conselho melhor do que a palavra de Deus. Quem entendeu, diga amém. Quem entendeu, diga amém. Coloca a mão à altura do seu coração e fala assim comigo: Espírito Santo, me ajude a conhecer
a sua vontade. E está escrito na tua palavra: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, não duvidando, e Deus lhe dará deliberadamente. Eu clamo por sabedoria dos céus sobre a minha vida, nesta noite, em o nome de Jesus. Volta em Colossenses capítulo 1, verso 9. Eu tenho que conhecer a vontade de Deus, eu tenho que ter sabedoria, e eu tenho que ter entendimento espiritual. Qual que é a última parte do versículo 9? Em toda sabedoria e entendimento espiritual. A Bíblia diz que o homem natural não consegue compreender as coisas espirituais. Amém, amados? O homem natural não consegue entender as coisas espirituais. Então, uma pessoa que vive na carne, naturalmente não vai compreender as coisas espirituais. Porque as coisas do Espírito, a Bíblia diz, se discernem espiritualmente. Eu quero viver uma vida frutífera, mas eu vivo só na carne. Você nunca vai entender as coisas do Espírito. Você nunca vai ouvir Deus falando com você. Porque as coisas do Espírito, para quem está anotando, 1 Coríntios capítulo 2, são discernidas pelo Espírito de Deus. Irmãos, para você conhecer uma pessoa, você precisa de fazer o que com ela? Conhecer uma pessoa, conversar, dialogar. Para você conhecer a Deus, você precisa fazer o quê? Orar, ler a Bíblia. Aí você vai ter entendimento espiritual. Quem não tem entendimento espiritual, tudo para ele é normal, tudo para ele é natural. Esses dias eu ouvi uma pastora ou missionária, não sei, falando, o diabo está lá acabando com a vida do cara. E o cara está assim: se Deus está mandando a prova, vamos suportar a prova. Por quê, meu irmão? O crente que vive na carne, ele não consegue discernir o que é Deus e o que é o diabo. Aí o diabo está acabando com a vida dele. E ele está: se Deus quis assim, vamos aguentar a provação. Provação de Jó a minha. Será que é Deus mesmo? Tem hora que é o diabo, irmãos. Pastor, mas crente pode agir, o diabo pode agir na vida do crente? Pode. Só precisa de uma brechinha desse tamanhozinho, ele entra. Até porque o diabo, não sei se você sabe, ele não é um homem do meu tamanho, que não entra numa... O diabo é espírito. Assim como os anjos são espírito, o diabo também é, meu querido. Então, se abre uma brechinha na sua vida financeira, ele entra. E depois não é Deus que está te provando, é o diabo que está destruindo a sua vida financeira. Você abre uma brechinha na sua vida conjugal, e o diabo entra. E não é Deus que está provando o seu casamento, é o diabo que está destruindo o seu casamento. Porque Jesus veio para te dar vida e vida em abundância. Só porque aí os crentes não têm entendimento espiritual, deixa o diabo montar neles igual monta num cavalo, com espora e chicote, e desce o bambu nos crentes. E os crentes ficam lá falando que é Deus. Por falta de entendimento espiritual. Nós temos que ter discernimento. O apóstolo Paulo falou para a igreja pedir a Deus discernimento. Porque sem discernimento nós estamos dentro de uma guerra e não sabemos para onde que nós estamos guerreando. Sem discernimento nós estamos apanhando, achando que é carinho de Deus. Amém, amados? Então a igreja precisa conhecer a vontade de Deus. A igreja precisa ter sabedoria. E a igreja precisa ter entendimento espiritual.
Minha família não é uma família perfeita, como todas não são. Um dia nós estávamos lá em casa e daqui a pouco surgiu uma situação na nossa casa e eu acabei ficando nervoso com aquela situação. Minha família também ficou nervosa com aquela situação e um começa a alterar daqui e outro começa a alterar dali e daqui a pouco Deus, Ele interveio dentro daquela situação. O Espírito de Deus se manifestou na vida do Natan e começou a falar conosco. Todas as vezes vocês caem na mesma armadilha do diabo. Todas as vezes o diabo arma o mesmo laço e vocês caem nele. Qual era o laço? Na hora que chegava uma situação que tirava a gente de uma zona de conforto, a gente não mantinha o equilíbrio. E acabava que um alterava daqui, outro alterava dali. Era uma brecha para o diabo, ele entrava no meio daquilo ali, daqui a pouco virava uma confusão. E daqui a pouco estava todo mundo mal com todo mundo. Só porque isso, irmãos, ao longo da vida aconteceram várias vezes. Porque o diabo já sabia onde era o ponto fraco. Não, deixa eu fazer uma raivinha nesse aqui. Esse aqui é o mais fácil, quer ver? Peraí, deixa eu fazer uma raivinha nele. Quem era esse? Sérgio da Silva Pereira. Fazer raiva em mim é chamar eu para briga, irmãos. Então, o diabo já sabia, peraí, vou achar uma brechinha aqui, vou achar uma brechinha ali, vou armar um laço e eles vão cair de novo. A irmãzinha não está aqui dentro da igreja. Ela falou que uma hora vai dar o testemunho dela. Não é testemunho, é testemunho. Espero que você esteja aqui para ouvir o testemunho da irmã. Pastor, eu estava ofertando e dizimando, a minha vida estava indo uma bênção. Parei, pastor, só prejuízo. Mas ela teve entendimento, já pegou o envelopinho dela de novo, falou, pastor, vou voltar. Aí depois vai pôr a culpa no diabo? Vai pôr a culpa em Deus? Não, irmãos, é você mesmo, hein? Não é o diabo, não é Deus. Quem já ouviu o pastor Cláudio Duarte? Pastor, o devorador está na minha fatura do cartão de crédito. Tá bom, no próximo culto você traz a fatura para mim. McDonald's, C&A. Falou, irmão, eu não vi nada que o diabo comprou aqui, tudo foi você, foi nas lojas. Então, irmãos, eu preciso conhecer a vontade de Deus, viver em sabedoria, e eu preciso ter entendimento espiritual. Porque senão, toda hora que o diabo armar um laço, eu vou cair no laço do diabo. Embora seja o mesmo laço toda vez. Já observou que a gente cai nas mesmas áreas, nas mesmas limitações, nas mesmas dificuldades. Por quê? Porque o diabo já sabe a fragilidade de cada um de nós. Então o diabo já sabe, esse daqui, eu já sei como é que eu vou pegar ele. Na hora que ele passar na porta de uma loja, promoção em 10 vezes sem juro, acabou o dízimo, irmão, acabou a oferta, acabou tudo. Irmãos, se a minha mãe viver mais 20 anos, ela não precisa comprar roupa, nem sapato, nem toalha e nem roupa de cama. Toda vez que a minha mãe passa numa loja e vê promoção, ela não quer saber, ela compra. Pode ser sapato, pode ser roupa, pode ser toalha, pode ser roupa. Irmãos, quando nós vamos viajar para casa da minha mãe, fala, não precisa trazer nada, só a roupa do corpo. Porque tudo que ela vê na promoção, ela compra. E depois fica trabalhando até 3 horas da manhã para pagar a dívida das coisas que ela comprou. Isso é vida? Isso é vida? Só porque na próxima promoção, o que faz? Compra de novo. Não sabendo que o diabo está armando um laço para desestabilizar a vida financeira, para tirar a paz da família, para provocar problema e tantas outras coisas, para impedir você de viver uma vida de vitória. Irmãos, eu disse para a mesma irmã que falou comigo, pastor,
me dá um envelope que eu vou voltar a dizimar. Falei, irmã, eu não te dou esse envelope com alegria porque a igreja vai receber mais dinheiro, mas porque eu sei que Deus vai prosperar a sua vida. Pega o seu envelope, vai honrar a Deus e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Amém, amados? Por que a gente tem discernimento espiritual para tudo na vida e não tem na vida financeira? Porque mexe no bolso, né, irmãos? Tem que tirar o dinheiro para dizimar e ofertar, né? A gente vê Deus em tudo, mas na hora que chega dízimo e oferta, o pastor é ladrão. Na hora que chega dízimo e oferta, eu não vou dar dinheiro para a igreja. Você precisa de entendimento espiritual. Quem aqui quer uma vida financeira abençoada, diga amém. Quem aqui quer uma vida financeira abençoada, diga amém. Quem aqui quer frutificar na vida financeira, diga amém. Eu vou te ensinar agora. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Ó o fruto. Abrirei as janelas do céu. Primeiro fruto. Segundo, derramarei bênçãos sem medida sobre a sua vida. Terceiro fruto, repreenderei o espírito devorador. Quarto fruto, todas as nações vos chamarão de felizes e bem-aventurados, porque vocês serão uma terra deleitosa. Quer mais fruto? Honre ao Senhor com as primícias de tua renda. Se encherão fartamente os teus celeiros, transbordarão de vinho os teus lagares. Olha o fruto, olha a vida frutífera na vida financeira. Só que eu preciso de ter entendimento, né, irmãos? Entendimento, fala comigo, entendimento espiritual. Vamos mais forte um pouquinho? Entendimento. Versículo número 10, está escrito o que, irmãos? E oramos para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra, e crescendo no conhecimento de Deus. Quem aqui quer frutificar na vida financeira, diga amém. Quem aqui quer frutificar na vida financeira, diga amém. Na vida conjugal, diga amém. Na vida espiritual, diga amém. No ministério, diga amém. Filhos abençoados, diga amém. Você precisa conhecer a vontade de Deus, andar em sabedoria e ter entendimento espiritual. Agora, para terminar, João capítulo 15, versículo 5. João 15, 5. João capítulo 15, a partir do versículo 5. Está escrito: Eu sou a videira, vós sois os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, este dá muito fruto. Sem mim, nada podeis fazer. Quem quer produzir muito fruto, diga amém. Tem que permanecer. Permanecer. Aquele que permanece produz muito fruto. A missionária Âmaro pregou aqui na quarta-feira. A nossa vida parece uma montanha russa. Um dia onde que nós estamos, irmãos? Lá em cima. Na mesma velocidade que está lá, faz assim, olha aqui, ó. Está onde agora, irmãos? Aqui embaixo. E isso é falta de quê? Do poder do Espírito de Deus. Falta do poder do Espírito de Deus. Então, irmãos, se eu quero produzir muito fruto, eu tenho que permanecer. Versículo 6. Se alguém não permanece em mim, será lançado como ramo, secará, tais ramos serão apanhados e lançados no fogo e se queimam. Versículo número 7, o que está escrito? Se permaneceres em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Quem quer uma vida frutífera, diga amém. Tem que permanecer. Agora leia o versículo 8 comigo.
E nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Irmãos, eu quero convidar a igreja Casa de Oração para todas as nações na cidade de São José do Rio Preto a viver uma vida tão frutífera, que a sua vida vai ser o maior evangelismo dessa cidade. Quando as pessoas olharem para o seu casamento, ele é uma bênção. Para os seus filhos, ele é uma bênção. Para a sua vida financeira, ele é uma bênção. Para o seu trabalho, ele é uma bênção. A igreja vai frutificar em toda boa obra. A igreja vai produzir muitos frutos. E o nosso Pai vai ser glorificado através dos nossos frutos. Como que o nome do Senhor pode ser glorificado através de uma vida de vitória? De derrota, quer dizer. O Senhor quer que o nome dele seja glorificado através da sua vida e através de cada uma das suas vitórias. Quem entendeu, diga glória a Deus. Quem entendeu, diga glória a Deus. Repete assim comigo: aproveitar as oportunidades, ter uma vida frutífera. Quem aqui quer isso para a sua vida, diga amém. Fique sobre seus pés, vamos orar. Coloque a mão à altura do seu coração e vamos orar. Senhor Deus e Pai, domingo passado nós aprendemos que somos abençoados com oportunidades diariamente e muitas vezes não percebemos as oportunidades que nos são dadas. E hoje nós estamos aprendendo que nós não somente precisamos, mas devemos viver uma vida frutífera na Tua presença. Espírito Santo, eu quero pedir ao Senhor nesta noite, para que o Senhor venha completar esta palavra no coração dos Teus filhos. Eu não sei, meu Pai, qual é a área da vida dele que não dá certo de jeito nenhum. Eu não sei, meu Pai, qual é a área da vida dele que as coisas não acontecem, não fluem. Meu Pai, mas o Senhor conhece cada vida e também conhece o clamor de cada coração. Eu quero pedir ao Senhor Espírito Santo para que o Senhor venha falar ao mais íntimo de cada um deles, ao mais íntimo de cada coração. Meu Pai querido, revelando a vontade do Senhor ao coração deles, dando a eles graça e sabedoria. Meu Papai, para que possamos conhecer a plenitude da vontade do Senhor para nós. E eu peço ao Senhor Espírito Santo, nos dê discernimento espiritual, nos dê entendimento espiritual. Espírito Santo, nos ajuda nas nossas fraquezas, nos ajuda, Espírito Santo, nas nossas limitações. Infelizmente é uma realidade, infelizmente, meu Pai, é uma realidade. Caímos nos mesmos laços, caímos nas mesmas armadilhas que o inimigo arma para nós. Mas eu estou clamando, Filho de Davi, tenha misericórdia de nós. Nos ajude nas nossas fraquezas, nos ajude nas nossas limitações, nos dê entendimento, nos dê discernimento, nos dê sabedoria, revele a vontade do Senhor que é boa, que é perfeita, meu Pai querido, que é agradável para as nossas vidas, para que sejamos abençoados em todas as áreas, que a bênção do Senhor ela venha sobre nós e ela nos acompanhe. Que sejamos como árvore plantada junto aos ribeiros de águas. Se tem alguém aqui que tem vivido como um arbusto solitário no meio do deserto, traz vida ao coração deste meu irmão e desta minha irmã. Se tem alguém aqui decepcionado com tudo, se tem alguém aqui frustrado com tudo, meu Pai, eu quero pedir ao Senhor agora, traz vida a este coração. Traz vida a este coração. Revela o amor e a graça do Senhor a este coração. Faça ele ou ela entender que o Senhor tem o melhor para a vida dele ou dela. Que não é a vontade do Senhor que ele viva uma vida solitária, uma vida triste, uma vida de fracasso, de derrota. Espírito de Deus, eu oro para que o Senhor traga vida.
Eu oro para que o Senhor traga vida. Eu oro para que a presença do Senhor venha inundar este coração, esta terra seca, Espírito de Deus, que ela seja agora encharcada pela Tua presença, que ela seja encharcada pela Tua presença, e que a partir de hoje ela comece a germinar e a crescer e a frutificar. Está escrito que nós iremos produzir muitos frutos para a glória e para o louvor do Teu nome. E a minha oração é para que a nossa vida seja a maior palavra de evangelismo. E eu oro para que a nossa vida seja o maior convite a conhecer o reino do Senhor. Espírito Santo, o ano de 2025 é: como ouvirão que não há quem, se não há quem pregue? Como crerão naquele de quem nunca ouviram falar? Eu oro para que a partir de hoje o Senhor seja pregado através das nossas atitudes. Eu oro para que a partir de hoje o Senhor seja anunciado através de cada fruto de bênção, de vitória. Nós não aceitamos mais esta vida de fracasso, de derrota, de vergonha e de humilhação. É assim que eu oro e que eu abençoo a tua igreja. E se você crê, eu quero profetizar a palavra do Senhor sobre a sua vida. Você será como uma árvore plantada junto aos ribeiros de água. Vai produzir os frutos na estação própria. As folhas não murcharão e não cairão. E tudo quanto você fizer vai prosperar. Vai prosperar. Vai prosperar para a glória e para o louvor do nome do Senhor. Se você permanecer no Senhor, se as palavras do Senhor permanecerem em você, e você permanecer na palavra, você vai produzir muitos frutos para a honra e para a glória e louvor do nome do Senhor nosso Deus. Aqueles que creem, digam amém. Quem